o que ninguém te conta antes de marcarmos a primeira visita no imóvel. Gente, antes de qualquer coisa, antes de agendar qualquer visita, é importante fazer 4 perguntas para o seu consultor. A primeira pergunta: há quanto tempo esse imóvel está no mercado? Segunda pergunta: esse imóvel já sofreu algum tipo de modificação? Teve renovação? Terceira pergunta: o condomínio, qual a taxa do condomínio que paga? Tem alguma remodelação? Tem alguma obra prevista no prédio? E a última pergunta: por que o proprietário quer vender esse imóvel? Então vamos lá. Antes de marcar a visita, você precisa saber algumas situações do imóvel. Você precisa ver qual a localização do imóvel. Você vê a vizinhança. Geralmente eu sempre peço o Google Maps para mostrar isso para o cliente, porque o cliente vê as fotos dos anúncios, ama, vê a propagação, vê que está moderno, né, e quer já visitar. E eu sempre, antes de fazer qualquer visita, eu gosto de mostrar mais elementos do imóvel. Onde é que ele fica? Se fica perto de estação de ônibus, que é autocarro que fala aqui em Portugal, estação de metrô, se fica perto de serviços, se fica perto de bairro social. Enfim, a localização é chave. Então, antes de qualquer visita, eu mando a localização do Google Maps para o cliente para ele fazer a sua pesquisa, se faz sentido ou não. Além disso, você tem que saber também a questão do valor. A gente busca uma faixa de valor do imóvel um pouquinho acima, né? Porque pode ter margem de negociação ou não. Então, é importante saber se tem algum tipo de margem de negociação. Porque tem algumas ofertas, alguns anúncios que estão sendo feitos, que é base tipo multipropostas. Então, o que é multipropostas? Que você tem que fazer várias propostas, inclusive, às vezes até em um cartão, uma correspondência fechada, e que a pessoa só abre depois e você não tem muita negociação. Então, assim, é como se fosse um leilão. Então, a depender de qual imóvel você vai visitar, você precisa entender as condições de como ele está sendo vendido. Pronto, marcamos a visita. Vamos visitar. Quando chegamos no imóvel, vemos, lógico, como é que ele está distribuído, como é que está a decoração, como é que está a situação dos armários. Mas alguns pontos são fundamentais. Ruído. Como é que é o ruído? Você tem que fechar, abrir janela, ver como é que funciona. É importante você ir no momento do dia que tem mais movimento na rua, para você ver se isso impacta o seu dia a dia. A questão da luz natural, aqui em Portugal é muito importante. A exposição solar, se é poente, se é sul, nascente, norte. Se for norte, não bate sol, gente, esquece. Nascente, sul, poente. Qual a melhor exposição solar? Na minha concepção, é sul poente, que bate sol o dia todo. Se você tem no apartamento vidros duplos, porque isso também ajuda, né, no impacto do clima, não é tão quente, não é tão frio. Então, não é só ver se ele está bonito. Tem alguns aspectos muito importantes do imóvel que vai impactar o seu dia a dia de quando você for viver. Então, resumindo, gente, quando você vai visitar um imóvel, você precisa ver, lógico, o aspecto, se você se sente bem no imóvel. Se tem umidade, se você sente cheiro. Mas o mais importante é o que está por trás disso. Então a gente tem que responder aquelas 4 primeiras perguntas. Há quanto tempo o imóvel está no mercado? Isso é crucial, porque se o imóvel já está 3, 4 meses, 6 meses sem vender, então alguma coisa está estranha, porque esse imóvel está bonito, ele está em boas condições, porque ele não foi vendido ainda. É importante entender isso muito bem do consultor que está vendendo. A segunda pergunta: se já teve alguma infiltração no imóvel? Essa é uma pergunta que nem é fácil, inclusive, de as pessoas responderem. E às vezes nem respondem, tá? Porque eles podem estar pintado e estar meio que fazendo uma maquiagem no imóvel. Mas, se eu for uma pessoa séria, ter um consultor que realmente ele pode te dar essa indicação se teve ou não obras no apartamento. A terceira pergunta: se o condomínio tem previsão de obras. Se você for ver uma fachada do prédio muito antiga, o que está acontecendo aqui em Portugal é que os imóveis estão fazendo capoto, os prédios estão colocando capoto, que é uma cobertura que dá um conforto térmico melhor. E isso envolve muitos custos. Então, isso vai envolver o quê? Taxa extra de condomínio. Então, caso tenha uma obra prevista, tem que estar o quê? Em ata de reunião. Tem que pedir a última ata de reunião. E a quarta pergunta, muito importante, muitos esquecem de fazer. Por que o proprietário está a vender? Porque muitas vezes é uma decisão de dinâmica de vida normal. Quero com um apartamento maior, quero fazer um downsize porque não tenho mais filhos em casa.
Ou é importante entender isso porque talvez seja por algum ruído ou alguma situação do condomínio ou da vizinhança, alguma obra está acontecendo por perto e que é importante você ficar de olho. Se esse vídeo te ajudou a comprar uma casa com mais segurança, continua aqui no canal, se inscreve, dá o like e compartilha com as pessoas que têm interesse em comprar um imóvel em Portugal, porque estamos aqui para te ajudar.